É irresistível, né, dizer que o Tom Cruise tá salvando o cinema a cada novo lançamento dele, mas o detalhe é que não é só meme, né, de fato, desde o Top Gun Maverick no ano passado, que foi o grande fenômeno do cinema americano de 2022, foi o filme de maior bilheteria do ano, foi um filme que conseguiu segurar a atenção do público, público jovem, público adulto, público mais velho, durante meses e meses e meses. Um ano depois tá aí o Tom Cruise novamente com Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1, né? Quer dizer, a primeira metade de uma história que deve ser concluída no ano que vem. A parte 2 está prevista para ser lançada no ano que vem, né? E esse filme aqui não só chega no momento de respiro, de alívio criativo, depois de meses de filmes ou muito ruins, ou muito ruins, na verdade eu ia dizer filmes fracassados e criativamente flopados também. E aí ele vem com esse filme que não só é um filmão, não só é um filme de escala épica, não só é um filme incrível enquanto cinema, como representa também um tipo de ideia, um tipo de tradição de cinema que está se perdendo ou estava se perdendo durante um período do cinema recente da indústria, mas que o Tom Cruise, sobretudo, e outras pessoas mais, lógico, ele não é o único, estão tentando resgatar como grife para fazer um certo tipo de apelo de blockbuster sobreviver a essa automatização que vem se tornando Hollywood nos últimos anos. Pandemia, vários outros problemas acarretados com a pandemia vêm destruindo boa parte da expectativa do público para determinados lançamentos. Isso se vê sobretudo pelos filmes que foram lançados em 2023, nessa primeira metade. Junho foi um mês tenebroso para Hollywood, foi um mês tenebroso para os exibidores. Grandes lançamentos, né, que o público supostamente tinha um grande interesse, se revelaram flops monumentais. E Missão Impossível 7, outros lançamentos de julho também chegam para isso, mas enfim, ele é o primeiro de uma esperada leva de esperança, né, para Hollywood. Mas eu adianto que independente de números, independente de qualquer coisa, isso daqui é cinemão, é cinema de primeira linha. Eu adorei praticamente todos os minutos de Missão Impossível 7, parte 1. Eu vou explicar aqui mais à frente por quê. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, lógico, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, deixe o sininho aí das notificações sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. E lógico, se você curtiu o conteúdo, você pode me acompanhar também, tanto na minha conta do Twitter quanto no meu Letterboxd. Nos dois casos eu estou sempre comentando lançamentos, eu estou falando de assuntos relativos a cinema no Twitter, eu estou muito ativo por lá, então fica aí a recomendação para você me seguir por lá também. Missão Impossível é uma franquia que aí todo mundo vai fazer seus rankings, tá muito bacana pra mim, desde que eu assisti o filme na pré-estreia semana passada, ver as pessoas que não assistiram os filmes anteriores indo atrás, né, do primeiro, que foi dirigido pelo Brian De Palma, lançado lá em 96, pessoal revisitando, sobretudo o segundo filme, que foi na época considerado o mais fraco e que hoje eu vejo que existe um carinho por ele, por parte de muita gente, né, o terceiro talvez seja o que tem, talvez seja considerado pela minha bolha, pelo menos o mais fraco, mas também tem suas virtudes, também tem pelo menos um dos vilões mais interessantes, se não o melhor vilão da saga, vivido pelo Philip Seymour Hoffman, pelo grande finado Philip Seymour Hoffman. E o quarto, o Protocolo Fantasma, que foi dirigido pelo Brad Bird, certamente marca uma virada de mesa para Missão Impossível, né? A partir do quarto filme, a gente tem um estilo muito bem delimitado, a gente tem um padrão, não no sentido de uma coisa quadrada, não no sentido de uma pasteurização, mas no sentido de uma ideia de identidade para a série, né? Uma cara para Missão Impossível, que, entre outras coisas, é principalmente o Tom Cruise levando ao limite a ideia de fazer ele mesmo, né, fazer de verdade na raça esses instantes sensacionais. Lá no Burj Khalifa, no caso do quarto filme, no quinto filme que teve a direção do Christopher McQuarrie, que virou o grande parceiro criativo do Tom Cruise e passou a dirigir todos os filmes de Missão Impossível também. Tem aquele momento icônico dele mergulhando, né, e, enfim, prendendo a respiração por sabe-se lá quantos minutos. O sexto filme, que é o Efeito Fallout, é, na minha opinião, o melhor filme de Missão Impossível e um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. É um grande filme, é uma obra-prima do cinema de ação. É um filme absolutamente sensacional. Eu já vi várias vezes e não me canso de dizer como eu amo o Efeito Fallout. E o filme foi lançado em 2018, quer dizer, 5 anos já entre o Efeito Fallout e esse daqui, e é inacreditável que de lá pra cá, aquele filme já parecia um limite, já parecia assim, o que é que ele pode fazer mais? Chega o Acerto de Contas, que é realmente o Tom Cruise
querendo se matar, né? Como a gente já sabe bem. Bom, esse filme aqui é uma primeira parte, mas ele tem 2 horas e 40 minutos. Na minha opinião pessoal, essas 2 horas e 40 minutos voam talvez até mais rápido do que no filme anterior. Eu tava tão investido, eu tava tão preso ao filme que realmente eu só queria mais, eu só queria ver mais o que eles tinham para me oferecer. E mesmo que, e isso é importante, ele seja um filme de poucas cenas de ação e sequências longas de ação, ele não dá a sensação de estar demorando demais a passar. Eu acho que é essa chave da duração e da sensação de assistir ao Missão Impossível 7 Acerto de Contas. Porque no efeito Fallout, é um filme também na casa das 2 horas e 20, por aí, é um pouco menor, você tinha mais cenas específicas de ação que eram ligadas uma à outra, e daí cenas de diálogo, cenas de, né, com a trama acontecendo entre uma e outra. Nesse 7º filme, o foco é menos nessas reviravoltas que acontecem em entretempos, e mais em set pieces gigantescas que compreendem por elas mesmas várias pequenas cenas de ação e de diálogo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que as coisas aqui, na minha opinião, são muito misturadas e apropriadamente muito misturadas. Quer dizer, você tem grandes cenas de ação que compreendem cenas de diálogo, que compreendem cenas de tensão entre personagens, que compreendem trocas de olhares e tudo acontecendo paralelamente. Todo o clímax do filme que envolve a sequência do trem, por exemplo, é exatamente isso que eu tô falando. É um clímax gigantesco, é um clímax que deve durar cerca de 1 hora e 40 minutos, e no meio de tudo isso você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem muitos personagens movendo a história, cada um numa direção. E bom, a história em si, se é que dá pra dizer alguma coisa que seja minimamente relevante ou mais importante de ouvir além dessa construção magnífica dessa sequência de ação, é que aqui a gente tem o Tom Cruise lutando contra uma inteligência artificial. Isso é um elemento muito importante que foi anunciado já há um tempo, mas que na história aqui ganha contornos tematicamente mais relevantes do que eu esperava. É um filme em que o Tom Cruise e os dois personagens, os colaboradores de sempre dele, né, o Ving Rhames, que está desde o primeiro filme, e o Simon Pegg, que está desde o terceiro, eles precisam basicamente encontrar duas metades de uma chave que juntas, né, que unidas, podem abrir uma determinada coisa, que eu não vou dizer o que é, e que tem a ver com dar esse poder a alguém ou algum governo, esse poder de controlar uma inteligência artificial chamada aqui de a entidade. Então, basicamente isso que dá para dizer sobre Missão Impossível, que eu acho que talvez entregue até mais do que a proposta brilhante de descobrindo essa ideia que eles trouxeram aqui, que soa bastante atual, soa bastante interessante, principalmente porque o Tom Cruise aqui se comporta, e eu tô falando assim, no filme e fora do filme também, como alguém que está lutando contra a automatização. Alguém que está lutando contra a automatização do cinema e como personagem que está lutando também contra essa predestinação da inteligência artificial. Que está lutando por tudo que é físico, por tudo que é concreto, por tudo que é humano, que está lutando para salvar vidas. Isso soa muito genuíno, soa muito autêntico assistindo a Missão Impossível, não apenas porque o Tom Cruise é o cara que de fato está fazendo tudo aquilo, como porque ele é um ator excepcional, bom o suficiente para transmitir essa sensação de pavor, de receio, de medo, né, desse controle dessa inteligência artificial, que seja ela controlada por um governo específico ou controlada, pior ainda, por ela mesma, pode provocar danos inacreditáveis para o mundo e para as escolhas das pessoas e para toda a sociedade global, né? Quer dizer, é um tipo de ameaça mais insidiosa e diferente da do filme anterior, por exemplo, que se resumia basicamente, e isso é muito bom, não é um problema, é uma característica, né? Que se resumia a uma explosão. Né? Que é um elemento básico do suspense, é um elemento básico do cinema do Hitchcock, né? A questão da bomba e da tensão até a bomba explodir. Mas aqui é um tipo de bomba diferente. Aqui o que a gente tem em jogo é toda uma trama, né, que envolve essa inteligência artificial e personagens que circundam ela. Tem aqui, por exemplo, a personagem da Vanessa Kirby, que eu gosto demais, eu acho que ela tem uma energia muito boa, ela é absolutamente magnética. A Rebecca Ferguson tem aqui uma participação menos significativa do que no filme anterior e no quinto filme, quando ela surgiu, e é uma personagem que eu gosto demais, que acaba dando muito mais espaço em cena para Hayley Atwell, que é uma personagem muito boa, na verdade a grande coadjuvante aqui do Tom Cruise, e que dá um elemento mais humano aqui pra história, porque eu acho que a Rebecca Ferguson, tanto no filme anterior como no quinto filme, tinha esse aspecto mais de uma grande heroína de ação, pelo menos de uma coadjuvante heroína de ação junto com o Tom Cruise, que tinha um lado, ainda tem aqui, uma certa ambiguidade na relação dela com o personagem, né? Aqui não, aqui essa personagem é uma ladra, é uma personagem super esperta, que ele tenta domar de todo jeito e que acaba tendo uma participação mais humana, mais naturalista até nas sequências de ação, porque ela não tem super habilidade,
superficialidades, muito pelo contrário. Então isso dá uma atenção maior para determinadas sequências, mesmo quando elas não são tão grandiosas assim, mesmo quando o risco não é o mesmo, digamos, de uma outra sequência que era mais arriscada ou mais tensa, mas por ter ela ali no meio a coisa fica mais tensa, a gente sofre mais, a gente rói mais as unhas, né? Então o filme trabalha muito bem com isso. E outra coisa que eu admiro muito na direção e no roteiro do Christopher McQuarrie é que ele consegue estender as cenas de uma forma que, tudo bem, muita gente vai achar que é artificialmente, que as cenas são longas demais, mas o que eu gosto muito é que você não precisa necessariamente estar entendendo o roteiro, você não precisa estar entendendo detalhes da trama, você não precisa estar entendendo motivações específicas de certos personagens, por que ele está fazendo aquilo, o que é que ele quer fazer depois. Você só precisa entender a consequência prática de cada uma dessas cenas, e isso o filme explora muito bem. Ele explora muito bem a reação de surpresa dos personagens diante de certas situações, ele tem senso de humor suficiente para não cair na autosseriedade, que era um risco grande aqui em Missão Impossível com essa temática. Existe também uma coincidência trágica em relação ao submarino aqui na primeira cena, mas o filme também não transforma isso, não transformou isso, nem dava tempo, né, enfim, na pós-produção de mudar qualquer coisa, mas isso não vira também um assunto central. Então é um filme que consegue, para mim, fazer exatamente o que o 6 fazia bem, só que num nível um pouco diferente, que é aliar essa intensidade das sequências de ação, aliar essa grandiosidade do cinema com um senso de escapismo, de divertimento e de suspensão de descrença mesmo para cenas de ação. Você não precisa ficar matutando muito as coisas, só precisa se entregar realmente à experiência. E é uma experiência que, como eu falei, passa voando. Eu adorei Missão Impossível 7, Acerto de Contas. Se eu tenho uma ressalva a fazer ao filme, e eu não posso deixar de fazer, já que eu estou aqui gravando vídeo, né? É que tem 3 momentos, quem assistir vai perceber, tem 3 momentos específicos aqui em que a situação se resolve sem que o público veja. Exemplo, tem uma cena em que o Tom Cruise está amarrado dentro de um carro, sem spoiler, mas a forma como ele consegue sair do carro, a gente vê depois como foi, mas não vê assistindo a cena. A gente entende através de um determinado adereço, de um determinado elemento. Nesse momento até tranquilo, eu não fiquei com tanta raiva do filme nem nada disso, mas mais adiante você tem também uma cena e depois outra cena, mas mais adiante você tem uma cena e depois outra ceninha em que certas coisas são escondidas e aí todo o público, eu senti isso na sessão que eu tava, toda a plateia ficou com aquela cara de, ué, né? Como foi isso? Né? Claro, se você para pra pensar um pouco, você sabe como foi, ou é perfeitamente crível dentro dessa cosmologia de Missão Impossível que aquilo ali aconteceria. Mas sempre é muito mais bacana a gente ver acontecendo do que simplesmente a coisa se resolver num passo de mágica. O filme lida bem com isso, daria para justificar, né, daria para encontrar uma justificativa de que ele tem esse lado das ilusões. Missão Impossível sempre lidou com isso de ilusões, a própria ideia das máscaras tem a ver com isso, mas certamente num filme tão elegante, tão bem construído, às vezes isso me soa como uma leve forçação de barra, mas é uma coisa realmente muito pequena que na certa só coloca ele talvez um pouquinho atrás do efeito Fallout, mas como um dos grandes filmes da saga e mais um dos grandes filmes de ação dos últimos anos. É por isso então que na minha cotação Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1 fica com 4 estrelas e meia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa crítica. E se você que está assistindo agora de fato curtiu, comente aqui embaixo o que, é que você achou de Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. Se você gostou tanto quanto eu, se você não gostou tanto assim, qual é o seu ranking de Missão Impossível e qual a sua expectativa para o Acerto de Contas, parte 2, o filme que deve estrear aí em junho e julho do ano que vem. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.